5, 4, 3, 2, 1. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu podcast. Meu nome é Samuel Menten e nesse podcast eu ajudo profissionais do fitness a matricularem 100 alunos. Na edição de hoje eu vou falar sobre um impedimento muito comum, principalmente para quem está começando a lidar com marketing ou a assumir que precisa fazer o marketing da sua marca, da sua academia, do seu projeto, do seu box, do seu estúdio, que entende que você é responsável por matricular os alunos. A chance é que você coloca a equipe como um dos maiores problemas. E, por exemplo, quando que eu ouvi isso? Bom, eu ouvi muito isso quando uma pessoa vira e fala assim, para ele foi fácil, ele tem equipe, e eu que sou sozinho. E a outra pessoa que tem equipe reclama do mesmo jeito e fala o seguinte, para ele é fácil, depende só dele para decidir fazer tudo. E eu que tenho equipe que tenho que ficar convencendo todo mundo a fazer. Olha que louco, né? Uma pessoa sozinha reclama, de alguma forma, né? Reclama ou coloca a culpa em não ter equipe. E a pessoa que tem equipe muitas vezes assume que é mais fácil para o outro que é sozinho. E sim, tem o lado bom de você ter uma equipe, afinal de contas, você multiplica o seu tempo, você tem mais braços ali para fazer as coisas acontecerem. Mas também tem um lado bom de você ser sozinho. Sozinho você ganha muita velocidade, você decide as coisas rápido e sai fazendo tudo sem necessariamente ter que convencer a equipe ou ter que depender que alguém da sua equipe entregue alguma coisa. Quando eu falo equipe, não é nem seus professores que estão com você, por vezes pode ser alguma pessoa da recepção, por vezes pode ser alguém, nesse contexto de marketing, uma agência. A sua agência faz parte da sua equipe. Quantas agências eu já ajudei a demitir? Acredite ou não, eu não sei se elas gostam de mim, porque o que eu busco é matricular 100 alunos, e eu acredito que a agência não busca isso. Porque é o seguinte, se você matricula 100 alunos, então faz a conta comigo, se você matricula 100 alunos, a chance, imagina, pega o seu estado hoje, o número de alunos que você tem hoje, e faz uma conta, 100 alunos a mais. Independente se você é personal e não cabe 100 alunos, você cria um programa online, joga 100 alunos aí na conta. A pergunta é, será que você ia precisar de uma agência se você soubesse matricular 100 alunos? Ou se a agência gera esse resultado para você, se a agência matricula 100 pessoas para você? Seu fluxo de caixa já está legal, você já tá bem. Será, né? Às vezes, por vezes, se você tem um estúdio, um box, um local físico, a chance é que você vai estar cheio de gente ali e você não vai mais ver sentido em ficar pagando uma nota para aquela agência, porque lotou. Então, eu entendo que a agência, quando ela matricula 100 alunos, se ela busca isso, é quase como o fisioterapeuta que resolve o problema. Tem um lado bom, que você vai falar bem da agência para todo mundo, mas tem um lado ruim, que necessariamente você não vai tender a querer continuar com essa agência, né? Então, eu não sei. Eu nunca conheci uma agência que trouxe resultados expressivos, seja para um personal, para um dono de box, para um estúdio. Resultados expressivos nunca encontrei. São só posts, só um pouco de marca ali, de comunicação visual e beleza. Vamos falar de resultado. Quando eu penso em equipe, eu entendo que isso é uma das coisas que mais travam qualquer campanha. Seja, como eu disse, para mais pessoas, que depende de muitas pessoas aprovarem, decidirem, realizarem as suas tarefas, ou para quem não tem nenhuma pessoa, está sozinho e, por vezes, não tem braços suficientes. Bom, é o seguinte, existe a ideia de que sozinho você não chega longe, mas sozinho você também faz as coisas mais rápido. Porém, qual que será o tamanho da equipe ideal? Pensando em marketing, quais são as funções, as responsabilidades que o seu marketing precisa? Será realmente que você precisa de uma equipe, de uma agência? Eu poderia fazer um podcast só sobre agência, né? Só sobre contratar ou não contratar uma agência. Mas vamos pensar isso. Será que dá para fazer tudo sozinho? Será que dá para fazer tudo sozinho para matricular 100 alunos? Vamos entender essa parada. Se você depende da equipe, eu estou pegando aqui o meu roteiro para ficar mais interessante. Depender da equipe não é um problema. O problema é o seguinte, se você é que nem eu, por muitas vezes, principalmente no começo da minha carreira, eu dependia da equipe, mas a equipe não sabia o que fazer, porque eu não sabia gerenciar. Então, se você é um bom gestor de pessoas, de projetos, se você consegue fazer uma boa gestão de tudo que tem que acontecer e delegar, e puxar, e todo dia fazer uma atualização e fazer com que essas pessoas trabalhem envolvidas no seu projeto, talvez, só talvez aí, eu acho que vale a pena você considerar
fortemente ter uma equipe, mas como a maior parte das pessoas não tem essa habilidade de gerenciar outras pessoas, até porque é o seguinte, né? Se eu estou falando aqui com profissionais de fitness, a maior parte professores de educação física, profissionais de educação física. Se você se dedica mais em gerenciar a equipe, você vai se dedicar menos em dar suas aulas, enfim, fazer outras coisas ali que você necessariamente gosta. Nada de errado, você pode gostar também de gerenciar e dar menos aulas para você tocar a sua equipe, para você, enfim, fazer com que o projeto vá para frente, mas muito cuidado com isso. A chance é que a maior parte dos professores de educação física que eu conheço, eles vão preferir fazer sozinhos, tá? Então, só se liga nisso porque é o seguinte, a pergunta central que é, qual o tamanho da equipe? Quem são as pessoas numa equipe para você matricular sem alunos? Será que você precisa de editor de vídeo, de gestor de tráfego, de gerente sei lá do quê? Será que você precisa disso? Será que você precisa de alguém para fazer algumas pequenas tarefas ou grandes tarefas? Vamos ver o que precisa ser feito. Ó, primeiro, se você tem uma equipe grande, a chance é que você vai demorar mais tempo para tocar tudo isso. Eles te ajudam, mas demora mais tempo. Se você está sozinho, você faz as coisas mais rápido, mas às vezes te falta tempo. Vamos encontrar o equilíbrio nisso aqui, ó. No meu método, eu divido isso em 3 fases, né? Eu acho que é mais simples se a gente organizar desse jeito. Se você vai fazer uma campanha de marketing para matricular 100 alunos, você vai ter 3 fases, são muito simples. A primeira delas é divulgação ou distribuição de conteúdo. Vamos chamar de divulgação, é mais fácil você entender o que é divulgação sem precisar ter crise. Você precisa chegar, sua marca precisa chegar em mais pessoas. A segunda fase, o segundo passo desse método, é você fazer a captação das pessoas. Você cadastrar pessoas interessadas ou aulas experimentais, ou pessoas que entram para, enfim, fazer um evento e ter acesso a uma condição especial. Mas então, primeiro, divulgação. Segundo, captação. Você quer cadastrar as pessoas que têm interesse. E a terceira etapa é você fazer a conversão, que é, de fato, a matrícula, a venda. Essas pessoas que eram contatos, se tornaram interessados, elas virarem alunos. 3 etapas, simples assim, anota aí, ó. Divulgação, captação e conversão. Beleza. Se você divide nisso, você começa a identificar que tarefas tem em cada etapa. Simples assim. Que tarefas tem em cada etapa. Vamos começar pela primeira, divulgação. Dentro da divulgação, se você já acompanha esses episódios de podcast, você vai entender que é o seguinte, divulgação seria conseguir gerar conteúdo ou produzir conteúdo, publicar conteúdo, distribuir conteúdo, chegar em mais pessoas. Simples assim. Essa seria a etapa da divulgação. Fazer com que sua mensagem chegue em mais pessoas. E por que eu estou falando tanto de conteúdo? Você poderia, por exemplo, fazer um panfleto? Poderia. Seria bom? Talvez sim, talvez não. Mas o problema do panfleto é o seguinte, ó. Normalmente a gente faz um panfleto não para divulgar. A gente faz um panfleto para captar. E é por isso que ninguém vem. Se você fizesse panfletos panfletos com recomendações para uma alimentação mais saudável, com recomendações para atividade física, e você só assinasse sua marca embaixo, só isso, só assina sua marca, você não precisa convidar as pessoas. Isso você está divulgando, está fazendo a sua ideia, a sua mensagem, a sua marca, a sua posição ali, chegar em mais pessoas. Agora, quando eu falo panfleto, todo mundo quer panfletar já um convite, uma promoção e fazer a pessoa vir para se matricular. Não é necessariamente assim. Vamos guardar na divulgação só a fase onde você alcança mais pessoas. Se você fizesse uma corrida por mês dentro da cidade, você ia alcançar mais pessoas. Se você fizesse palestras todo mês, sei lá, nas universidades sobre saúde, nas empresas sobre saúde, você ia alcançar mais pessoas. Tudo isso é divulgação, mas de uma forma ou de outra, você produzir conteúdo é muito mais fácil para fazer divulgação, muito mais eficiente fazer divulgação do que qualquer outra coisa, porque afinal de contas, como eu adoro pegar aqui a capinha do celular para falar com o celular, as pessoas estão de olho no celular. Não tem outro jeito. As pessoas estão ali, elas só querem saber de olhar na tela do telefone. E se as pessoas estão o dia todo passando um feed do Instagram, acessando uma coisa no YouTube, vendo uma coisa no Facebook, a chance é que você, para divulgar o seu trabalho, você vai divulgar onde tem a atenção das pessoas. Então, por que eu estou falando isso? A gente dividiu em 3 fases. Divulgação, captação e conversão. Começando pela divulgação, a gente entende que poderia fazer 1000 coisas, mas vamos fazer divulgação de conteúdo? É mais prático. E aí você pensa, então eu preciso gerar conteúdo.
Muita gente, quando pensa em gerar conteúdo, já pensa, pô, eu preciso de uma agência. E não é nada disso. Principalmente do jeito que o mundo vem acontecendo em 2020, que é um mundo muito mais humano, muito mais de bastidor, é o mundo dos stories. Para e pensa no seu Instagram, onde que tem mais gente. Para e pensa no próprio Reels ou no TikTok, que foi o que o Reels copiou, né? Para e pensa, qual que é o tipo de edição que tem ali? É uma produtora de vídeo, a sua agência foi lá e precisou pegar uma super câmera e filmar com trocentos ângulos? Não. Se você tem um celular hoje na mão, ele já tem uma qualidade de filmagem muito boa. Você está assistindo essa live, muito provavelmente você tem um smartphone e ele já resolve o seu problema. Então, não dê como desculpa a questão de que para fazer conteúdo você precisa de uma agência. Primeiro, porque para vídeos não precisa de agência. De jeito nenhum. É tudo muito efêmero, é tudo muito rápido. Você vai fazer um vídeo institucional, você só vai perder dinheiro. Essa é a verdade. Você vai queimar o seu dinheiro se você quiser fazer um vídeo institucional produzido por uma agência. O negócio é você fazer vídeos com frequência e consistência. E para isso você não precisa de uma agência, basta ter um celular que sabe fazer lives como essa. Tá bom? Segunda coisa. Tá, mas nem tudo é só vídeo. Tem as artes, elas são super bonitas. Ó, eu tive, há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, mais ou menos, eu tive uma imersão com alguns donos de box. Tive um projeto que a gente se reuniu no sábado, como parte do meu método, do meu programa, e aí eu fui lá, abri um negócio chamado Canva, na frente deles, ó, eu não uso Canva, não usava, agora eu estou usando mais. Eu não mexo nessas coisas. Eu abri o Canva, e a gente escolheu as artes e eu comecei a criar templates, que são modelos simplesmente para as pessoas adotarem. E meu objetivo interno, né, não vou me comprometer aqui, mas eu consegui fazer 1000 posts. Eu quero ter 1000 posts para a galera que entrar no meu programa poder, cara, escolher post o resto da vida. Porque você não precisa de uma agência, é tudo muito efêmero. As coisas vão mudando. E um Canva da vida, quem aqui já usou o Canva? Ou quem usa o Canva? Se não usa, entra Canva, C de casa, A de Antônio, N de navio, V de viado e A de Antônio no final. Canva.com. Entre nessa parada. É muito simples de usar. Eu tenho certeza que você vai fazer muito mais artes, muito mais criações, né? Muito mais coisas gráficas do que a sua agência faria. E sua agência cobra quanto, bicho? Quanto? R$1.000, R$500, R$1.500, eu não sei, mas não funciona. Eles cobram uma grana para fazer um post por semana. Eu te dou 3 posts por semana. Você entra no Canva, você faz tudo isso. E é simples. Agora, você precisa, claro, ter uma estratégia por trás, saber o que você vai publicar. Eu vou publicar mais coisas em cima de quais são os obstáculos, quais são os desafios que as pessoas têm, as perguntas que as pessoas têm. Você deve ter uma lista, se você começar a registrar hoje, daqui a um mês você vai ter uma lista com 20 principais perguntas. E aí você vai soltando um post de pergunta a cada 2 dias. Acabou, você tem post de pergunta para sempre. Então assim, a parte estratégica do conteúdo, eu já fiz uma live sobre isso, tem um podcast gravado, esse podcast começa a ser publicado daqui a pouco, então tá tranquilo. O negócio é, será que você precisa de equipe para a parte de divulgação? O último elemento da divulgação, ó, produzir, publicar e distribuir agora. Então eu falei de produzir, para publicar você usa o próprio programador de publicação aqui do Facebook, Instagram, chamado Creator ou Facebook Studio, não sei o nome exato disso, mas você abre lá, pô, tem como programar as coisas e fica tudo mais simples. Depois a gente vai para a divulgação, que é fazer anúncio. Para divulgar, você pode primeiro marcar os alunos que estão no post. Isso já ajuda, porque os alunos vão ver, eles podem ajudar ali a pulverizar essa parada. Tem um monte de estratégia de tráfego gratuito, mas um monte. Tem uma lista delas, posso até fazer uma live class dessa, não, um podcast sobre isso. Depois tem o tráfego pago, que são os anúncios. E eu fiz ontem, foi ontem mesmo, na live 9, episódio 9 do podcast, eu fiz uma live falando de tráfego pago. E eu vou cada vez mais falar disso. Não adianta falar só uma vez, eu vou ter que abrir. A gente vai fazer de algum jeito, né? Abrir o computador, fazer uma masterclass só de anúncio. E a gente vai operar todo esse negócio aí. Porque se você for entender, talvez 1 hora por dia, com uma estratégia, com um método, você consegue fazer tudo isso. Você consegue produzir, publicar e distribuir conteúdo. 1 hora por dia. E isso faz a sua divulgação ir muito longe. Esse é o primeiro passo, divulgação.
Segundo passo, você precisa fazer a captação. E aí depende de novo de estratégia. Como que você vai convidar as pessoas? Para quê você vai convidar as pessoas? Vou te dar alguns exemplos aqui de convite. Se você aprendeu, segura essa. Se você aprendeu a fazer uma pequena edição de vídeo, tem aplicativos tipo InShot, que você edita ali no meu passo de mágica. Mas se você aprendeu a fazer uma pequena edição de vídeo, se você aprendeu a fazer um pequeno post usando o Canva, acabou. Você não precisa mais de nada, porque na hora de fazer a captação, você só vai usar o que você já sabe dessa produção de conteúdo, essa produção, olha que bonito, uma produção audiovisual, você só vai pegar isso e você vai para o outro lado. Você está usando ali a produção audiovisual, aí você joga para o outro lado e vai fazer a captação, que é onde você vai usar as coisas que você produz para convidar as pessoas. Então, a gente muda um pouco o formato dos conteúdos para formato de conteúdo de convite. E aí você convida as pessoas para elas entrarem nessa parada. Como que você faz uma captação? Você pode publicar, mas aí você está dependendo do Instagram mostrar para todo mundo, e aí você pode também fazer anúncio. E se você já aprendeu a fazer anúncio para divulgar, que é muito simples, fazer anúncio para captação é mais simples ainda. Juro para você, tá tudo na live de ontem, live número 9, e para convidar é muito simples, você vai lá, criou os públicos, você faz um convite, por exemplo, você pode fazer um convite para a pessoa, quando a pessoa clicar no link do convite, ela vai abrir direto uma conversa com você no WhatsApp, ou se você for um pouco mais avançado, você pode mandar ela, por exemplo, para uma página onde ela cadastra ali, depois você conversa com ela. Tem formas diferentes, tá bom? Mas é muito simples. Então, ó, a gente já passou pela divulgação, captação e, por último, conversão. Conversão, você só precisa conversar com a pessoa e ter uma oferta boa ali para ela, então você não depende de equipe. O que eu estou defendendo aqui? Vamos lá. Eu estou defendendo que para fazer toda essa operação, pelo menos para começar, para matricular, vamos colocar uma meta, seus 10 primeiros alunos. Na sua jornada de matricular 100, você está buscando ali os 10 primeiros. Você faz isso sozinho. E por que é importante fazer sozinho? Vamos lá, eu quero dar uns exemplos aqui antes de dar a sequência de como fazer sozinho, como fazer isso com uma equipe. Vamos lá. Eu tive a oportunidade de ter uma grande equipe na Marquezine. Eu cheguei a gerenciar umas 33, 35 pessoas mais ou menos. E ó, era muita gente. Eu tinha orçamento, tinha dinheiro dentro das academias para contratar e descontratar várias frentes de trabalho que eu achasse necessário. Exemplo, eu precisava pôr alunos e em uma das unidades a gente gastou R$30 mil no ano de 2010. Eu supondo, ó, eu vou pensar, eu vou publicar aqui, ó. Vou pensar aqui a atualização do real de 2010 para 2020. Só para a gente entender quanto mais ou menos que é esse dinheiro hoje, tá bom? Tabela de atualização monetária. Eu não sei se eu vou conseguir ver isso, mas dá para ver alguma coisa. Então pensa o seguinte, é muito dinheiro. Tipo, hoje deve ser no mínimo o dobro. Eu preciso fazer essa conta para poder falar. Eu devo ter investido uns 60, 70 mil reais em 2010 para fazer campanha de marketing. A gente fez TV, a gente fez outdoor, a gente fez revista. TV, revista, outdoor. Nossa, a gente patrocinou até uma festa na cidade. Cidade de São José do Rio Preto, se eu não me engano, a festa era feijoada... era feijoada alguma coisa, tinha um nome da pessoa lá, que era sei lá, alguém bacana lá da cidade que dava essa festa há vários anos. Você podia patrocinar a festa, eles divulgavam você na camiseta, aquela coisa toda, e parecia que isso ia resolver nosso problema. Então assim, ó, a gente tinha dinheiro, a gente tinha equipe, a gente tinha até uma assessoria de imprensa, sei lá o quê, e não virou nada, eu juro. Em 2010 a gente investiu R$30 mil para fazer uma campanha. Eu coloquei assim, toda a minha energia naquilo lá, não fiz o negócio largado e não retornou em nada. Porque a gente não sabia estratégia, não sabia fazer. Então assim, ter equipe não significa que o método ou a estratégia vai funcionar. Não significa, simplesmente não. Segunda coisa, imagina que você não tem equipe. Vou pegar o caso de um menino que está comigo há muito tempo, um menino, né? Um rapaz marmanjo já, Júnior Delane, lá de Francisco Beltrão. Olha que louco. Nossa, que louco. O Júnior, ele comprou meu primeiro curso em 2015 e 2016. O curso nem existia. Aí eu fiz uma reunião com ele, expliquei tudo, dei a planilha, dei uma consultoria ali continuada para ele, beleza. E ele, até hoje, ele é meu cliente, de uma forma ou de outra. Ele entrou em vários programas, depois mentoria, depois curso, agora entrou de novo.
E ele vem escalando. Se eu não me engano, ele já deve estar no seu quarto ou no seu quinto box. Ele foi aumentando, ele começou pequenininho, alugou uma sala em cima, pequenininho, e sempre sozinho. Sozinho, e era o que ele mais reclamava. Pô, é fácil, não sei o que, eu tô sozinho, fácil, não sei o que, eu tô sozinho. E a gente tem alguns estudos de caso aí do Júnior, dele colocando uma galera para dentro, tá? Mas uma galera mesmo, assim, do Júnior colocando, sei lá, 40 alunos em um mês, sozinho, fazendo sozinho. Por quê? De uma forma ou de outra, quando você sabe fazer, você sabe o que você tem que fazer, a equipe não é necessária. Então, ó, a gente tem aqui, deixa eu ver quantos alunos o Júnior teve em um mês, ó, 38 alunos em um mês, sem equipe nenhuma. Ele até fala isso no vídeo ali, qualquer dia eu publico o vídeo do Júnior para quem está me conhecendo agora. Então, assim, será que você precisa de equipe? Você vê que, pô, eu tive a chance de na Marquezine ter toda a equipe, todo o recurso necessário e não funcionar. O Júnior sozinho funciona. Às vezes, a falta de equipe, ela te motiva a encontrar soluções mais eficientes, talvez, e, enfim, tem seus prós e contras. Eu ainda tenho mais, eu não vou falar todos os estudos de caso aqui, mas, por exemplo, no online, quando eu fiz a parada para a galera migrar para online, né, criar um braço digital da sua academia, do seu projeto, todo mundo ali fez praticamente sem equipe. Tem vários relatos onde as pessoas falam, pô, entrei na parada, fiz o que você pediu e, nossa, no começo eu não sabia nada de tecnologia, eu tive que aprender a editar vídeo, fazer anúncio e não sei o quê, e eu não tinha equipe, eu tive que fazer tudo sozinho, e aí quando você olha os resultados, tipo, a pessoa teve 20 alunos em um único dia de abertura de matrículas, a outra pessoa teve, sei lá, 28 alunos, outra pessoa teve 30 e cacetada, e eu vou publicando isso, quem quiser rodar no meu feed vai vendo ali alguns estudos de caso. E as pessoas fazem isso, a maior parte delas, sem nenhuma equipe. E cada vez mais que você usa os meios digitais, isso facilita. Eu tive uma dessas lives, né, desse podcast, eu falei sobre tecnologia. Eu acredito que eu falei isso. Tem coisa que eu acho que eu sonhei, tem coisa que eu acho que eu fiz, eu às vezes me perco. Mas eu falei, pô, às vezes você não querer usar a tecnologia porque você não tem tempo de aprender, de mexer, é justamente pela falta de tempo ou falta de braços que você deveria aprender a usar a tecnologia. Porque quanto mais você aprende, por exemplo, nesse universo digital, você aprende a criar uma live, uma linha de conteúdos de live, você aprende a tirar esse vídeo de lá, picotar ele, pôr um título em cima, publicar isso, agendar publicações, fazer uma edição de um post no Canva. Cara, imagina, primeiro, sem estratégia, quanto de dinheiro você economizaria com uma agência? Sem estratégia nenhuma. Com estratégia, o quanto isso pode te gerar de resultado financeiro mesmo. E aí a gente cai na última parte. Se você matricula 100 alunos, se você matricula 10, se você matricula 50, 75, 100, vamos criar essas etapas aqui. Se você matricula esses alunos, quanto de dinheiro isso gera para você? E aí você vai poder decidir contratar uma equipe. Eu sei que você pode pensar, Samuel, eu não contrato, não faço isso tecnológico ou né, não uso essas coisas digitais porque eu não sei nada. Eu entendo que existe uma curva de aprendizado, eu entendo que às vezes você abre a plataforma e você não sabe onde fica cada coisa, mas ó, é tudo feito para você fazer da forma mais simples possível. Então, elas resolvem isso, como o nome correto disso seria muito intuitivo. Basta, sei lá, fuçar e tem um monte de vídeo no YouTube e eu com o tempo vou masterizando isso também, vou trazendo isso em masterclasses, a gente vai fazer isso aí junto, mas demora mais tempo. Se você quiser sair fazendo hoje, vai lá no YouTube e procura como usar o Canva, aprende a parada. Vai no YouTube e procura como fazer anúncios no Facebook, para uma academia, para um negócio local. Meu, resolve essa parada. Você pode pensar que existem muitas coisas diferentes. Sim, existem muitas estratégias diferentes. É muito difícil você decidir uma, porque a verdade vamos entender que as estratégias, se você trouxer uma estratégia para o dia de hoje, se você decidir num caminho, é difícil você decidir usar duas estratégias simultâneas. Uma, normalmente, ela ou anula ou ela atrapalha a outra. Então, toma cuidado, porque a estratégia é justamente você organizar tudo isso. Então, estratégia você vai precisar decidir uma. E aí, eu só te digo o seguinte, decide uma. Eu sei que tem muita coisa, marketing é uma coisa, assim, é um mundo muito explorado hoje, então tem muitas promessas milagrosas, tem muitas coisas difíceis de se aplicar ou coisas que cobram muito caro e, cara, assim, você só vai ter que escolher o seu caminho estratégico. Escolhe um, testa, gera resultado, depois você escolhe outro. Meu, se você quiser continuar nessa minha estratégia, eu vou cada vez mais mostrando as coisas aqui e esse método vai ficando mais claro. Agora,
Você tem que começar. Então, por onde começar? Começa na sua divulgação. Eu poderia falar todo o resto, mas começa na sua divulgação. Começa primeiro fazendo com que a sua mensagem chegue em mais pessoas. Simples assim. Eu falei que existem vários tipos de divulgação, mas eu acredito que você precisa começar aprendendo a fazer essas etapas da divulgação. Como eu disse, se você focar em conteúdo, focar nas ferramentas digitais, produzir, publicar e distribuir conteúdo. Você vai precisar mexer com um pouquinho de vídeo usando o celular, nenhuma produtora, nenhuma agência. Você vai precisar aprender a fazer algumas artes do Canva para você ter uma comunicação ali um pouco mais profissional de alguns temas, mas eu acho que ainda assim as fotos sem filtro e sem nada são as que mais vão funcionar sempre, fotos de gente. E depois você vai aprender a fazer alguns anúncios ali no nível mais básico. Para fazer anúncios você já vai ter grandes resultados. Ponto. Aprenda a divulgar. Essa para mim é a primeira coisa. Depois você vai aprender a fazer a captação, que já é uma sequência ali. Quem aprende a divulgar, aprende a captar. Quem aprende a fazer distribuição de conteúdo, aprende a fazer convite para as pessoas mandarem mensagem, agendarem matrícula, conversar com um coach, enfim, tem uma lista de possíveis convites que você pode fazer. Agende 3 aulas, você ganhou um voucher de 5 aulas, você pode fazer uma campanha de quem entrar naquilo e mandar uma mensagem no dia, garante alguma coisa. Tem N ferramentas dentro de uma estratégia digital. Por último, você vai aprender a fazer a parte da conversão, que é a venda, e assim, eu acredito que você já sabe mais ou menos apresentar o seu programa, tem pequenas coisas ali para ajustar, fazer oferta, coisa e tal, mas nada disso você precisou de equipe. Por que estou falando? Começa, matricula os 10 primeiros, matricula os 50 primeiros alunos assim, para você entender todo o processo. Uma vez que você aprendeu o processo, você realiza tudo isso, aí você vai para a última etapa. E a última etapa é, agora que eu já sei fazer tudo, eu vou começar a delegar. Eu vou começar a ensinar algumas pessoas a seguirem esses passos aqui. Por exemplo, eu vou ensinar a pessoa que trabalha comigo a pegar um vídeo, a cortar esse vídeo e a colocar um título nele. É super simples, é só um aplicativo de celular e pronto. Depois eu vou ensinar essa pessoa a programar coisas lá no Facebook Creator para poder agendar a divulgação. Inclusive dentro do Canva, hoje eu não testei ainda, mas tem um calendário de divulgação, de publicação. Eu vou ver depois se isso funciona lá, como funciona. Mas é simples. E aí você pensa, como eu posso então treinar melhor as pessoas? Se você tem equipe, o que eu vou te dizer aqui funciona. E se você não tem equipe, mas vai ter equipe um dia, o que eu vou te dizer aqui funciona também. Eu não sei, faz o seguinte, se você estiver fazendo alguma outra coisa, se estiver com uma outra aba aberta, se estiver, sei lá, fazendo outra coisa em primeiro plano, me coloca em primeiro plano só nesses minutos aqui que é importante. O que eu vou mostrar aqui é a forma que eu sempre fiz o treinamento de estagiários e é a forma que melhor funciona para treinar qualquer pessoa em qualquer atividade. Qual foi o meu maior problema ao longo dos anos? Foi chamar uma pessoa para trabalhar comigo e não ter um processo claro do que ela ia fazer. Ou não treinar aquela pessoa do jeito, você vai trabalhar, beleza, a gente tem essa função, mas o que você vai fazer afinal de contas? Então a gente não tinha muito isso e por anos foi assim. E aí eu penso que o melhor jeito de você treinar alguém, seja se você está fazendo tudo sozinho hoje, você vai chamar uma pessoa nova, ou se você já tem pessoas fazendo, mas você sente que a coisa não anda na velocidade e fazendo as atividades que precisam ser feitas, usa isso aqui, são três elementos só. Primeiro, você vai trazer essa pessoa para uma etapa de observação. Segundo, você vai trazer essa pessoa para participar das suas tarefas, das coisas que você está fazendo, ela não vai fazer tudo. E por último, aí sim você vai delegar, você vai fazer uma atribuição de responsabilidade. Vamos entender mais ou menos a seguinte história. Vou pegar na questão dos conteúdos, tá? Mais fácil assim. Vou pegar os conteúdos. Vamos entender que você é responsável pelo marketing da sua marca, do seu negócio. Você é um profissional do fitness e você fala, cara, eu quero matricular 100 alunos e eu entendo que eu preciso ser responsável pelo meu marketing. Beleza. Primeiro passo, você vai fazer tudo isso. Você vai aprender o que tem que ser aprendido, você vai realizar tudo, você vai ter resultado e aí você vai escolher alguém que você vai delegar alguma coisa. Do tipo, nossa, tá me dando bastante trabalho, eu preciso agora pedir ajuda para algumas pessoas. Você vai encontrar uma pessoa, pode ser alguma pessoa que vai te ajudar em outras atividades, mas você vai começar delegando, por exemplo, os conteúdos. E aí você fala assim, vamos lá, vou chamar de Mariana. Mariana, seguinte,
Tô aqui fazendo um monte de conteúdo, eu gravo vídeo, eu faço live, eu edito as coisas, eu crio post, eu planejo toda a semana de conteúdo e aí eu tenho que ver quando que isso vai ser publicado. Eu fico louco, ou louca, né? Organizando tudo isso. Eu preciso da sua ajuda. E a Mariana vai falar, vamos lá, deixa que eu te ajudo. Se você soltar isso na mão dela, você vai estar esquecendo a curva de aprendizado que você teve até aprender a fazer tudo isso. Então não pode. Por isso, o primeiro passo, você vai colocar a Mariana numa primeira semana do seu lado. Vai falar, Mari, vamos lá. Eu preciso que você me acompanhe na primeira semana e você vai fazendo todas as perguntas que você quiser para eu entender como você vê isso tudo fluindo. Uma semana, 2 dias, não importa. Pode ser uma semana, eu gosto disso. Você vai fazer uma semana inteira só para ela observar você fazendo tudo que tem que ser feito. E eu sei que essa semana vai ser muito pesada, porque além de você fazer tudo, você ainda vai ter que estar respondendo as coisas dela, mas ela vai estar observando. Ela pode, dentro dessa semana ou na semana seguinte, depende do volume de tarefas, ela pode começar a participar. Exemplo clássico. Eu vou aqui, vou editar um vídeo, vou chamar a Mariana para ver como eu edito o vídeo. Ó, é assim, 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 aí eu faço isso, eu arrasto para cá, eu ponho aqui, aí eu vejo que ficou bom, beleza, está editado. Aí você fala, agora vamos editar mais um? Eu vou fazer uma parte e você faz outra parte. Eu vou fazer, por exemplo, eu vou pensar nos conteúdos, só que você que vai agendar dessa vez. Você já viu eu agendando uma vez, agora eu quero que você agende. Então, ela começa a fazer poucas coisas sob a sua orientação. Essa seria a etapa de participação. Então, primeiro ela só observa, depois ela participa. E aí a gente cai para a última etapa, que é você delegar para ela, você atribuir essa responsabilidade para ela e de tempos em tempos você vai acompanhando. Ou seja, pode ser uma vez por dia, você fala, Mari, vamos lá, o que você vai fazer hoje? Só para eu entender. Tá, você tem alguma dúvida? Ah, não, beleza, consigo me virar sozinho. Legal. No outro dia, você revisa o que ela fez. Você fala, Mari, ó, eu vi que você fez assim, mas eu não entendi por que você mudou isso, eu não entendi por que você fez aquilo. Bum, alinha. No outro dia, de novo, ela faz, você alinha, você atualiza. No outro dia, você alinha, você atualiza. Feito isso, ó, observar, põe a pessoa primeiro para te observar como você faz todo o processo. Segundo, para ela participar do processo, para ela ver como esse processo é feito. Porque a pessoa só olhando, né, ela fala, tá bom, beleza. Mas quando ela faz, você fala, nossa, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai agora colocar o título, você vai ter que pensar em 3 títulos diferentes e aí você monta os vídeos com 3 títulos diferentes para a gente testar, ver qual título fica melhor. Você vai precisar agora agendar as coisas, então é importante que você agende essas publicações dentro dessa semana, assim. Quero ver se isso está tranquilo para você. E, simples assim, ó, observar, participar. Mas quando você delega, quando você atribui responsabilidade para ela, por exemplo, aqui no nosso caso imaginário, por exemplo, a Mari, você não só atribui e acaba a relação ali do tipo, pô, pronto, agora isso aqui é seu, acabou. Eu gosto muito de fazer uma pergunta todo dia. Funciona para algumas pessoas, para outras nem assim, mas funciona. Você vai perguntar todo dia, e aí? Você precisa de mim para alguma coisa? Você está com alguma dúvida? Acabou. Então pensa isso, ó. Se você tem uma equipe já hoje, pensa se você fez toda essa atribuição de responsabilidades, passando por tudo isso, ou às vezes você não está esperando além do que a pessoa pode fazer, ou às vezes você nem conhece o processo, e aí o dia que essa pessoa te deixar na mão, putz, vai ser difícil, você vai precisar arrumar outra pessoa urgentemente. Pensa isso, nossa, ontem mesmo eu fui fazer uma consultoria rápida, não vou citar o nome da academia, porque não tem sentido isso, mas foi legal, porque a gente já está conversando há 2 semanas, e aí quando eu abri o Instagram, por exemplo, para ver como ele estava andando, né? O que ele estava fazendo, eu percebi ali que ele não estava fazendo nada. Ele não estava fazendo nada, não tinha nada sendo atualizado, estava muito desconexo com o que ele falava que queria ser reconhecido. Eu falei, mas vamos lá, repete. Qual que é o público-alvo? Como que você está buscando fazer isso? Aí ele, não, então, é assim, assim, assim. Aí eu olhava ali, eu falava, nossa, mas não tem nada a ver. Aí a desculpa dele foi, porque a agência, desde que a agência deixou a gente, ou desde que a gente deixou a agência, sei lá, a gente só vai empurrando com a barriga. Então, olha que louco, né? O seu maior, talvez, sua maior vitrine para sua marca, para o seu negócio, que é cuidar ali, né, dos pontos de contato dentro de uma rede social como o Instagram, às vezes por você não ter aprendido a fazer sozinho,
Você só largou a mão, deixou lá para outras pessoas fazerem, e um dia que uma pessoa dessa te deixa, você fica sem fazer. E se você entende que marketing é uma peça-chave para o seu negócio, é uma peça-chave para o seu crescimento, tá na hora de se ligar, né? E de fazer as coisas você mesmo. Então, eu queria deixar esse processo para você treinar a sua equipe. Se você tem equipe, lembra? Será que você sabe fazer tudo sozinho? Será que você consegue fazer isso para você entender o processo de começo ao fim? E ó, isso aqui é super simples, tá? Dentro de um modelo de empresas grandes ou de indústrias, processos são coisas muito mais interessantes assim de se organizar. Isso aqui é super simples. Saiba fazer tudo e aí você vai lá e vai treinar uma pessoa. Com uma primeira etapa, pedindo para ela observar e fazer perguntas. Uma segunda etapa, pedindo para ela participar em alguns pontos-chave daquele processo. Ela vai fazer pequenas tarefas. E numa terceira etapa, você vai então atribuir a responsabilidade. E aí essa pessoa vira dona daquele processo, ela vira dona daquele, por exemplo, né, do conteúdo. Ó, você é líder de conteúdo aí, você que é responsável pelo conteúdo, resolve essa parada, o que você precisar, você me chama. E assim funciona, tá bom? Gente, é isso. Queria saber se para quem acompanhou, se funcionou, se fez sentido. Quem chega no meio acaba não pegando o contexto todo, mas a ideia aqui foi passar para você a chance de que você, não importa se você tem uma equipe grande ou zero equipes, é só você. Sempre vai existir a desculpa de que, para você é fácil que minha equipe, para você é fácil que não tem equipe. A minha equipe é grande demais, eu tenho que ficar convencendo a galera, eu dependo da agência, eu dependo dos meus sócios, eu dependo da recepção e ninguém faz nada, e eu ouço isso, tá? Muito. E a segunda versão é, cara, para você é fácil que você tem equipe. Ou para ele é fácil, ele tem equipe, e eu que não tenho ninguém. Faço tudo sozinho. Não dá. E aí essa pessoa também reclama e fala, eu faço tudo sozinho, eu não tenho tempo para nada, eu tenho que, dar aula, fazer conteúdo e fazer não sei o quê. Eu entendo que para as duas pessoas, as duas têm total razão, né? Elas estão sentindo algum problema ali, mas no fundo falta uma estratégia para saber o que você vai fazer, quando você vai fazer, para gerar um melhor resultado, né? Uma estratégia eficiente. E também um processo, porque para os dois lados, talvez só falta você treinar essa pessoa de um jeito que qualquer pessoa que esteja do seu lado, vai conseguir fazer aquilo. Então lembra, põe primeiro a pessoa para observar você fazendo tudo. Depois põe ela para participar em pequenas tarefas. E por último, você vai delegar. E não espera que você vai sempre acertar em cheio na contratação de alguém não, tá? Eu já tive, centenas de experiências de ter pessoas trabalhando comigo que depois param de trabalhar, porque não era a pessoa certa. Então, tá tudo bem. Não coloque toda a energia ou toda a sua expectativa em cima de uma única pessoa. Por isso que eu acho que você precisa, antes de todo mundo, aprender essas tarefas de marketing, aprender a fazer toda essa sequência de marketing, todo esse fluxo, porque quando você for delegar para alguém, você ainda sabe aquele processo, você é responsável o suficiente para pegar aquilo para você caso tenha algum problema, e o seu negócio nunca vai deixar, o seu projeto nunca vai deixar de matricular alunos, porque você depende de outras pessoas, tá bom?